Aqui, você define o presidente. Estamos de volta com o sexto e último debate para o Diretório Estadual do PT São Paulo. E vamos agora para a penúltima rodada, ou melhor, a última, antes das despedidas, que consiste na resposta da pergunta que foi enviada pelos internautas sobre o tema da corrupção. Eleito presidente do diretório, qual será a sua diretriz a respeito desse tema tão duro e tão amplo, né, no Estado, na cidade e no Brasil? O primeiro a responder será o Miranda. 3 minutos. Bom, companheiros, eu acho que eu tenho que ser mais genérico, inclusive. O centro do debate que a gente tem feito é justamente sobre um centro da política, da maioria da direção do partido, que mantém o estado das coisas, mantém a administração e não é ousado. A AP 470, entre nós aqui, como diz o Lício, vamos ser franco aqui, vergonha o que nós, o partido como um todo, fez para defender os companheiros. Vergonha. Não que alguém não tenha defendido, mas nós tínhamos que ter feito muito mais. Tem medo do STF? Aquela corja de capa preta que apoiou a ditadura militar? Nós temos que ser mais ousados. Mas isso tudo é o centro da discussão que nós fazemos. A subordinação ao grande capital. O medo de abalar as instituições. E instituições podres e que são rejeitadas, como nós vimos nas jornadas de junho. Portanto, companheiros e companheiras, nossos prefeitos, vereadores, deputados, têm que ser pontos de apoio, junto com a população. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter fé na classe trabalhadora, na classe operária, na juventude, para mudar a correlação de forças e ir ao centro do problema, que finalmente é o sistema político de exploração, que é o capitalismo. Não é sonho, não. É a realidade. É o que nós precisamos. Porque o PT se constituiu e se construiu como o maior partido político da história do Brasil, companheiros e companheiras. Porque ele ousou não ser um partido da ordem. Ele ousou ser irresponsável desse ponto de vista de enfrentar o grande capital e os capitalistas nacionais. E isso grudou com o proletariado, com o povo trabalhador brasileiro, como nunca aconteceu nesse país. Nem o PCB, nos seus melhores momentos, conseguiu grudar na classe operária e no povo trabalhador brasileiro como o PT. Então, esse é o sentido que nós temos que dar para o PT nessa conjuntura política onde a luta de classe surge novamente. Então, mudar de lado é, por exemplo, a Dilma cancelar toda a propaganda na Veja e na Globo. Parar de financiar os nossos inimigos. Não a gente ficar com uma conversa fiada de que queremos redemocratizar a comunicação. Ela tem a caneta, mas está subordinada às alianças, ao medo das ruas, como fez a infeliz declaração ontem, que poderia ter sido muito melhor, atacando os black box, mas apoiando a luta da juventude. Ok. Muito obrigado. O próximo a responder a pergunta sobre a corrupção, se for presidente, é a mesa. Olha, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão da corrupção com muito cuidado. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês que eu não sou adepta da ética na política. Um discurso falso da burguesia e que, infelizmente, encontra, em muitos momentos, terreno no nosso partido. Eu quero me delimitar aqui, por exemplo, de companheiros do partido que, quando estourou o escândalo da história do mensalão, lançaram uma corrente com esse conteúdo, na minha opinião, a mensagem ao partido, como se realmente o que tivesse havido no partido era um problema de corrupção e de ética burguesa.
Por que eu digo isso? Eu sou de uma tradição, dentro do Partido dos Trabalhadores, que reivindica a Quarta Internacional, que tem como um dos seus principais fundadores o Trotsky, que escreveu um livro, A Nossa Moral e a Deles. E esse livro eu recomendo a todos os companheiros do partido que leiam, para saber se defender, porque quem está na ofensiva na história de corrupção é a direita, a mais corrupta de todas. Aonde a moral da classe operária, ela não é a mesma moral da burguesia. Para nós, o moral é tudo aquilo que dá confiança à classe trabalhadora. E aí eu entro na discussão. Isso não quer dizer que a gente não tenha que combater a corrupção. Mas, por exemplo, companheiras e companheiros, em novembro, nós que compomos a chapa constituinte por Terra, Trabalho e Soberania, tomamos uma decisão, convidamos outros companheiros e realizamos o primeiro ato público no Sindicato dos Engenheiros em defesa do PT e dos 4 companheiros condenados injustamente pelo Supremo Tribunal Federal. Porque nós não aceitamos, porque nós combatemos a ideia de que o STF seja o paladino da moral e está combatendo a corrupção. O que o STF está fazendo é o jogo da burguesia. E nós defendemos os companheiros, mesmo se a gente acha que a política que foi levada e que abriu a porta para a ação penal 470, que é a política de alianças, porque nós sabemos que tudo daí é a história do Caixa 2, e não que um João Paulo Cunha precisou de 50 conto para votar no projeto do Lula, ou que o Lula precisou pagar outros deputados do PT para votar num projeto que, diga-se de passagem, eu combati a Previdência. Isso não quer dizer que não haja corrupção. E olha a timidez do nosso partido diante de uma corrupção escancarada no Estado de São Paulo, das empresas capitalistas, maiores agentes corruptoras, Siemens e Alstom. E se a gente não combate, a política de privatização, porque, companheiros que fizeram a pergunta, Conclui. Privatização e corrupção são filhas da mesma mãe. Muito bem. O próximo a responder. Lício. Bom, primeiro, acho que é muito importante a gente ter um enfoque correto ao abordar essa questão, porque eu concordo aqui com a Misa, no sentido que a direita manipula o tema da corrupção de uma forma brutal contra o PT. Aliás, essa é a imagem que eles estão tentando colar, né? Que o PT é igual a todo mundo, inclusive no tema da corrupção, e às vezes pior, né? A ação penal 470 tem a ver com isso. Desde 2005, nós sofremos um processo de ataque brutal naquilo que, para amplas massas da população, passa como um tema importante, né? Importante para o senso comum. O tema da corrupção na política é um tema que cola, digamos assim, né? Do ponto de vista, inclusive, do combate eleitoral que a direita tem feito a nós. Então, como abordar? E aí eu acho que o PT é muito tímido em várias ações. Como enfrentamos a ação penal 470? Desde 2005 até o julgamento que se consumou na condenação dos companheiros, agora vão ter o recurso, embargos infringentes, e muito provavelmente a votação dos tais embargos infringentes vai ser às vésperas da eleição. Então, vamos dizer assim, nós temos que nos armar. Nós estamos muito ruins nesse terreno, né? Primeiro, tem que deixar muito claro, nós temos que partir do princípio que o partido tem que ser muito claro na defesa dos companheiros que foram condenados, no sentido que a eles foi imposto uma lei que não tem nada a ver com a justiça. O Supremo Tribunal Federal criou a tal da teoria do domínio de fato, criou uma série de contingências que não aplicou, por exemplo, no caso do Mensalão Tucano. Então, tem os dois pesos e duas medidas no julgamento dos companheiros, é muito claro, e a manipulação política que a burguesia faz desse episódio é muito clara, e o PT acho que tem sido tímido em abordar essa questão sobre esse ponto de vista. Nós vamos ter que nos armar, porque o chumbo vem grosso por aí, não vamos nos iludir nesse terreno. Agora,
nós temos que ser muito francos entre nós também, ao perceber que a origem desse processo todo foi um erro político estratégico que tem a ver com política de alianças. Não teve mensalão, não teve compra de deputado, mas teve um episódio assim que foi complicadíssimo na relação com o PL, né? Com o Valdemar da Costa não sei o quê, com o Roberto Jefferson. E nós estamos num debate interno aqui do PT, vamos dar as medidas para as coisas como elas são. Vamos defender o Genuíno, o Zé Dirceu, o João Paulo, todos eles que foram injustamente condenados, né? Que uma lei que só vale para o PT e não vale para os outros. Mas vamos fazer o nosso balanço interno aqui sobre a origem dos episódios. E tirar as consequências. Porque isso tem a ver com financiamento privado de campanha. E o PT não abordou isso, né? A reforma política está na ordem do dia. Conclui. E nós fomos muito fracos no enfrentamento desde junho. O Vacareza comandou a política Conclui, por favor. Real ali e o PT não deu a sua palavra. Muito obrigado. Carlão. Bom, eu queria concordar com os dois companheiros aqui que me antecederam, mas eu queria colocar dois argumentos aqui com reflexão da importância e da forma de se combater a corrupção nesse país. Eu penso que nós precisamos, primeiro, empoderar a classe trabalhadora. Significa a gente dar o controle social das políticas públicas através dos conselhos de saúde, conselho de transporte, da criança e do adolescente, para que a sociedade possa também controlar o dinheiro público de uma forma mais independente. Principalmente nas nossas prefeituras, é necessário que a gente dê esse empoderamento à sociedade. Já existem os conselhos, mas eles têm que ser deliberativos, fortalecer esses conselhos para que a gente possa ter um controle social sobre o dinheiro público. E o segundo e o mais importante é a pauta da reforma política. A reforma política vai permitir que a gente combata a corrupção, não havendo mais a chantagem que hoje existe, inclusive quase as próprias emendas que hoje os parlamentares fazem para a presidente Dilma. Acabar com o financiamento privado de campanha é a forma mais adequada da gente acabar com essa disputa no Congresso, com as bancadas que são criadas de empresário A, de empresários B. E um terceiro elemento importante também é empoderar a militância petista. Hoje a militância petista ela não está sendo valorizada, ela precisa ser valorizada. As eleições estão ficando caras, porque o militante petista, hoje, os novos filiados, não fazem mais campanha gratuita como nós fizemos nesses 30 anos. Elas não fazem porque as campanhas do PT têm ficado extremamente caras. Tem ficado extremamente cara porque nós recebemos, igualmente a todos os outros partidos, recursos de empresas, de empreiteiras, e todo mundo vê que tem dinheiro, então vou cobrar para fazer a campanha. Então nós precisamos inverter isso. Primeiro, começar dentro do nosso próprio partido, valorizando a militância a partir de uma discussão importante para ela, que ela possa voltar a ter poder de decisão como tínhamos na época que nós tínhamos os núcleos. Então, não é voltar no tempo da pedra, não é voltar naquilo que é atrasado. Recuperar o PT é a coisa mais moderna e mais importante que nós podemos fazer hoje. E a reforma política é a ferramenta que a sociedade pode ter. Então, essa disputa da reforma política, ela tem que ser a agenda política do partido, porque já é da CUT, no próximo 15 de novembro vai ser lançado o abaixo-assinado até setembro de 2014, para que a gente faça uma constituinte e coloque a reforma política como agenda do dia. Muito obrigado. O último a falar sobre o tema corrupção, ser presidente, o que fará Emílio de Souza. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o tema da reforma política, para mim, Ceará, é o tema mais importante que tem em termos de combate à corrupção no país. Na raiz de todos os escândalos de corrupção dos últimos anos que atingiram todos os partidos está o problema do financiamento público de campanha e o problema da maneira como é a estrutura política brasileira.
Não há país no mundo mais que mantenha um sistema como o nosso. O PT lançou uma campanha nacional, que eu acho que foi atropelada pelo PED, mas que precisa ser retomada com força para colocar na ordem do dia a reforma política. Mas eu concordo com você, nós vamos ter que explicar primeiro o que é reforma política. Porque a sociedade tem coisas que ela concorda e tem coisas que ela não concorda porque não entende. Então vai ter que ter uma campanha de esclarecimento. Por exemplo, o problema do voto em lista. O voto em lista não é uma invenção do Brasil, nem uma invenção do PT. Já existe em muitos países, na Europa, em democracias consolidadas, isso voto em lista. E quem faz a lista é o partido. O problema é que não é o presidente do partido. O partido tem que ter uma estrutura democrática para que essa lista seja colocada. Hoje, do jeito que é hoje, os inimigos, a disputa entre os deputados acaba sendo dentro do próprio partido. Quer dizer, se eu sou candidato, o Carlão também é com ele. Se eu não tiver mais voto do que ele, eu perco. Então eu vou ter que derrotar o Carlão, o meu companheiro de partido. Esse sistema está equivocado. Como nós vamos ter que colocar uma coisa, e a sociedade entende muito bem isso, que é proibir o financiamento privado de campanha. Proibir. E tornar crime empresa contribuir com campanha. Ponto. E aí nós vamos ter que discutir o financiamento público, que eu acho que a sociedade ainda não entendeu, mas que é uma coisa também importante. Eu acho que também tem outras medidas, como a ampliação dos mecanismos de fiscalização que os nossos governos já têm feito. Já têm feito com a instituição de conselhos, têm feito com o empoderamento das câmaras municipais, têm feito com orçamento participativo, com transparência. Os nossos governos têm dado instrumentos para a sociedade fiscalizar os seus atos, o custo das obras, o custo do serviço, quanto se gasta com isso, quanto se gasta com aquilo. Eu só queria falar duas coisas aqui para encerrar. Primeiro, nós estamos denunciando a Alstom. Alstom pelo escândalo do desvio de recurso público do sistema de trens e metrô de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo deveria ter respondido ao Ministério Público da Suíça, não respondeu. E o crime vai prescrever por conta disso. Segunda coisa, na ação penal 470, a chamada teoria do domínio do fato, se ela fosse levada a sério com os tucanos, certo? Conclua. Ou com qualquer outro, o Alckmin estaria na cadeia por conta do desvio da Alstom e de outros lugares, porque ele teria o direito e o dever de saber do que estava acontecendo na CPTM. Ok, muito obrigado. Bem, agora vamos para a rodada final. Queria dizer para vocês que nós estamos com quase 2.000 acessos acompanhando esse debate pela internet. E agora nós vamos para a rodada das considerações finais, com um tempo de 5 minutos para cada um. O primeiro a falar, relembrando que é pela rádio web que é transmitido, vai ser repisado às segundas, quartas segunda, quarta e sexta, às 16 horas. Quem quiser rever, ou se algum colega que quiser recomendar, é a Misa que vai fazer as suas considerações finais em primeiro lugar. 5 minutos, Misa. Bom, companheiros e companheiras da Baixada, companheiros da internet, esse é o último debate e eu quero, então, fazer um chamado a vocês. Eu tenho uma compreensão que seria a morte do PT o partido de um pensamento único. Seria a morte do PT um partido onde que uma maioria absurda dominasse completamente todas as instâncias. E é por isso que eu acho que, nesse último debate, todos os companheiros têm que começar a refletir, independente de quem tenha pago o seu boleto, independente de quem vá buscá-lo para votar no dia do PED, independente de quem possa depois dar um cargo no mandato, num governo. E que reflitam como militantes, que é o que eu acredito que são os filiados do Partido dos Trabalhadores. Se vocês acham que é necessário avançar na conquista da soberania nacional, livrar o Brasil da política que aqui está imposta pelo Fundo Monetário Internacional durante o governo Fernando Henrique Cardoso, como superávit fiscal primário, se vocês acham que é necessário
que a nação brasileira, como dizia o manifesto de fundação do PT, tenha o controle das riquezas nacionais e toda essa riqueza seja usada em benefício do povo brasileiro, se vocês acham que é necessário avançar na conquista da democracia e sim trabalhar para convocar uma constituinte soberana que faça reforma política e acabe com a bandalheira que é esse Congresso Nacional. Se vocês acham que é necessário uma outra política de alianças que livre o PT da situação de ser refém do PMDB, que livre o PT da situação de rifar candidatos, como vários estados agora estão ameaçados, como Pernambuco, que livre o PT de participar do criminoso governo do Cabral no Rio de Janeiro. Se vocês acham que, diante do mundo em crise, infelizmente o mundo não está derretendo, nós vivemos em crise, crise do capitalismo, e a crise do capitalismo está fazendo com que o capitalismo mais poderoso, os Estados Unidos, avance para pilhar todas as nações, com uma política de guerra, inclusive, com uma política de se apoderar das riquezas nacionais. O mundo não está, infelizmente, derretendo. O que falta à classe trabalhadora é encontrar pontos de apoio para abrir uma resposta a essa crise, e essa crise é combater à morte a política do imperialismo. Se vocês acham que em São Paulo é necessário enfrentar os tucanos com uma política que reveja de A a Z toda a destruição que o tucanato impôs em São Paulo, que reveja a municipalização do ensino, que acabe com as OS, que promova a reforma agrária, que dispute com uma chapa onde nós não tenhamos nenhum compromisso com nenhum setor da classe dominante assassina do Estado de São Paulo, como são os latifundiários. Se vocês acham que é necessário reerguer as bandeiras do PT, e sob a base dessas bandeiras, que nós não devemos nos envergonhar, a década de 80 está longe, mas a exploração da classe pela classe, contra a qual o Partido dos Trabalhadores foi construindo, levantando a cabeça da classe trabalhadora brasileira, é a mesma e é pior, diante do capitalismo em crise profunda como ele está. Se vocês acham que é necessário que o militante do Partido dos Trabalhadores sejam tratados como militantes políticos que lutam pela emancipação da classe trabalhadora, como dizia também o nosso manifesto do PT, uma classe já cansada de ser massa de manobra do partido da classe dominante. Se vocês acham que o filiado tem que pensar pela sua própria cabeça, que a gente tem que voltar aos encontros, onde assim, face a face, se discute, se vota de acordo com a consciência, e não por aquilo que manda um ou outro, que controla lista de filiados. Se vocês acham que é necessário mudanças no Partido dos Trabalhadores, que é necessário mudança no governo, até para preservar o que nós conquistamos nos últimos 11 anos, eu chamo vocês a votarem na chapa nacional 210, na chapa estadual 410, constituinte por terra, trabalho e soberania, em defesa das bandeiras do Partido dos Trabalhadores. Muito bem, muito obrigado. Fez as suas considerações finais, a Misa Boito, pela chapa constituinte por terra, trabalho e soberania. O próximo a falar é o Carlão. 5 minutos. Desculpa, deixa eu só falar. O Carlão é da chapa pela esquerda, que queremos São Paulo. Bom, companheiros e companheiras, eu penso que este sendo o último debate, essa jornada foi importante e suficiente porque o tempo é curto e a gente não conseguiu falar com o conjunto do partido. Por isso que a exemplo do que disse a Misa, a volta de encontros, eles são extremamente importantes para que a gente possa esgotar alguns temas pautados nesses debates. E um dos temas que eu acho mais importante é o tema da política de aliança. Eu acho que nós não queremos ficar isolados.
Nós queremos ter uma aliança política para continuar governando o Brasil, para governar São Paulo e ganhar as principais e a maioria das cidades do país. Mas, para construir uma política de aliança, hoje, é necessário que a gente retome as ruas, que a gente retome os contatos com os movimentos sociais, para que a gente não vá construir uma política de aliança já de antemão refém. O PMDB vai antecipar o seu encontro para poder chegar para a Dilma e falar, bom, o PSB foi embora, agora só tem eu e minhas condições são essas. E a única ferramenta que temos para poder impor a esses partidos que querem nos apoiar é uma agenda política com mobilização social. Porque quando a gente foi conversar com o PMDB, nós temos que conversar olhando para o alto com muita força, porque as ruas vão estar junto conosco. Se a gente for conversar fragilizado, que nem a aliança que nós fizemos no Rio, nós quase destruímos o PT no Rio, nós destruímos o PT do Maranhão, estamos quase destruindo o PT de Santa Catarina, porque a imposição de aliança vem de cima para baixo, sem que o partido esteja empoderado com os movimentos sociais, e isso desgasta o partido, e não é uma política de aliança para ganhar a qualquer custo e a gente continuar avançando nas conquistas que nós tivemos. Isso hoje já não serve mais. Já não serve mais porque nós não vamos ter a capacidade de fazer o mesmo investimento em políticas sociais que nós fizemos nos primeiros 10 anos, porque a crise vai impedir isso e a direita organizada no Congresso hoje. E se nós tivermos uma política de aliança subordinada, sem um programa construído com comprometimento do conjunto da sociedade organizada, nós vamos ganhar de novo, mas o nosso governo vai poder chegar até aquele limite. Acima daquela linha não pode passar porque a aliança não vai permitir. Como não permitiu que nós realizássemos as principais reformas fundamentais nesse país, que é a reforma urbana. Se a gente não fizer a reforma urbana, nós não vamos ter mais terra para continuar fazendo Minha Casa Minha Vida. Se a gente não fizer a reforma tributária, nós não vamos poder fazer as mudanças estruturais que esse país precisa. Se nós não fizermos a reforma política, a reforma do judiciário, e particularmente com o tema de corrupção que discutimos agora há pouco, nós não conseguimos enfrentar a PEC 37 porque não tivemos coragem. E está aí o Ministério Público a toda hora chantageando as nossas prefeituras. Hoje o Ministério Público administra a maioria das cidades, porque eles impõem aos prefeitos uma série de imposições, e a gente não teve posição. Eles criaram aquela mobilização de rua através das empresas que eles contrataram para criar opinião. E nós ficamos sem ter opinião do partido. Cada deputado dava a sua opinião, porque não tem opinião, cada um fala o que quer. Então, nós vimos muito petista defendendo a PEC 37, e isso foi um erro grave que nós cometemos, porque o Ministério Público tem lado. A gente não elege juiz nesse país, a gente não elege promotor público, no entanto, eles impõem nas nossas administrações derrotas atrás de derrota. Então, nós precisamos fortalecer o partido para também poder enfrentar esses temas espinhosos, mas que o partido não pode ficar sem opinião, porque nós somos o partido do futuro. E para ser o partido do futuro, a aliança com essa juventude, ela é determinante. A aliança com o movimento negro é fundamental. Então, nós temos que, no nosso próximo governo, fazer a regularização de todos os quilombos, devolver aos negros as terras que o imperialismo tirou há mais de 500 anos. E precisamos, junto com a juventude, quebrar o monopólio de transporte, porque o transporte é um serviço público que nós precisamos fazer com que tenha financiamento do governo 100%, para que a gente possa ganhar a sociedade e ter um controle social, inclusive sobre o transporte, aumentando o nosso financiamento sobre ele. Conclua. Isso que vai fazer com que o partido chegue ao governo novamente e consiga avançar nas conquistas que nós já tivemos. Um abraço a todos, muito obrigado. Ok. Falou Carlão, pela tendência à militância socialista, chapa é pela esquerda que queremos São Paulo. Agora o próximo a fazer suas considerações finais é o Miranda. O Miranda,
pela tendência esquerda marxista, virar à esquerda, reatar com o socialismo. Companheiros e companheiras, nesse último debate, me vem na mente a primeira coisa que eu li ainda em 1981 de política, que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. 32 anos depois, nesse espaço limitado que é o PED, que está pautado pelo poder econômico da maioria do partido, o que a gente tentou foi apresentar ao partido, aos companheiros e companheiras, um novo caminho. Um caminho que nos ligue novamente à ideologia e ao anseio que permitiu a construção do PT. E as principais propostas para que o nosso PT se ligue novamente com os lutadores, com os militantes, com a nossa base social e com a juventude em especial, para que se eternize a luta contra o capitalismo nesse país. A chapa Virar à Esquerda, Reatar com o Socialismo, durante esses debates, apresentou um principal problema, que é a colaboração de classes, que é a subordinação, portanto, ao capital, da estratégia política, é a adequação do PT à ordem vigente. E aqui a gente tem que lembrar que a corrupção, a mãe da privatização é a corrupção, o pai dos dois é o capitalismo. Porque só existe corrupção porque existe o capitalismo. Nós propusemos durante esses debates que o partido, para ganhar mentes e corações e a eleição em São Paulo, deveria propor um movimento de massas fora Alckmin. Queremos público, gratuito e para todos. Saúde, educação e transporte. Não que vai acontecer no outro dia, mas para a gente ganhar mentes e corações e uma maioria na sociedade para impor à burguesia e ao capital as nossas reivindicações. Nós ouvimos explicações que para fazer avanço e para governar é impossível sem alianças com a direita. Ouvimos também que temos que ter responsabilidade porque estamos no governo. Ouvimos até de chapas à esquerda que nós temos que procurar setores populares no PSB e no PDT. Eu faço uma ressalva aqui, porque se fosse para procurar esses setores populares nesses dois partidos, tinha que ampliar mais a lente. Por que não o PMDB, que tem o senador Requião, que fez um belo discurso contra o leilão de Libras? Não, companheiros. A aliança que nós temos que fazer é uma aliança social para governar. E as eleições, como diria o manifesto de fundação, tem que estar subordinada à luta de massas, à luta pelas reivindicações. Isso que nós construímos o PT. Companheiros e companheiras, o fim dos governos de colaboração de classe, fora de um período de crescimento econômico, todos nós já vimos na história. É a preparação sangrenta e violenta da direita, da reação. E esse é o próximo período que nós vamos ter que se confrontar. A nossa chapa Virar à Esquerda, Reatar com o Socialismo, quer fazer mandar esse recado, propor essa reflexão para todos os militantes do PT. Pedimos o voto, não só para que as nossas posições se expressem na direção. O voto na chapa nacional, 290, na chapa estadual, 390, nos candidatos a presidente. Eu falo logo da chapa porque é ali que se concentra a política. Pedimos o voto para que essa posição se expresse. Mas companheiro que está nos assistindo e que estão aqui nesse plenário, pedimos mais que isso.
Tenham fé na classe trabalhadora, tenham fé na juventude, tenham fé de que é possível mudar o Brasil e o mundo. Tenham fé que militar vale a pena, que lutar pelo socialismo vale a pena e que esse é o futuro da humanidade. Gente é para brilhar e não para morrer de fome. Por isso que nós lutamos contra o capitalismo, por isso que queremos ganhar eleições, para que seja um ponto de apoio para mudar essa sociedade. Assim nós pedimos o seu voto e junte-se a nós nessa luta, que vale a pena lutar para mudar o mundo, para mudar o Brasil. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Muito bem. Falou Miranda, da tendência esquerda marxista, com a chapa virar à esquerda, reatar com o socialismo. O próximo a falar, fazer suas considerações finais, Emílio. Bom, que é da, desculpa, da chapa Construindo o Novo Brasil. Não, desculpe, eu queria fazer uma correção. Eu não sou da chapa, eu tenho o apoio de 4 das chapas que concorrem ao diretório estadual. E, apesar de ser do CNB, eu tenho o apoio do PTLM, tenho o apoio da EPS, do Novo Rumo, do Movimento PT, da Mensagem ao Partido, e tenho muito orgulho de ter o apoio do melhor presidente da República que esse país já teve, que é o presidente Lula. E eu queria dizer a vocês que esse apoio me permitiu ter uma visão geral do partido e ter as tarefas muito claras do que tem que ser, do que tem que ser o próximo período. Eu, em primeiro lugar, durante esses debates, respeitosamente, nós divergimos aqui e foram divergências muito claras. Primeiro, sobre alianças. Divergimos muito sobre alianças. Aqui há posições de que alianças não se devem fazer com setor A, setor B, setor C, com setores populares. Eu sou daqueles que acham que aliança nós temos que fazer com os diferentes. Porque se fosse com os iguais, nós faríamos dentro do PT só. E, aliás, seria difícil, porque mesmo dentro do PT nós temos muita divergência, talvez ia ter gente que não ia querer fazer aliança nem dentro do PT. Então, eu acho que alianças nós temos que fazer com os diferentes, dentro de um programa renovador, dentro de um programa de mudanças para o país, como se vem conduzindo aqui. Aqui nós ouvimos que os próximos 10 anos, talvez a Dilma não tenha recurso para fazer o que foi feito até agora. Não vai ter. Vai ter muito mais, porque agora tem pré-sal. Agora a educação vai ter 75% de tudo que sair do fundo do mar do pré-sal. Agora a saúde vai ter 25% a mais do que sair do recurso do petróleo do fundo do mar. Porque o nosso governo aprovou no Congresso com todas as limitações, com todas as dificuldades que a aliança impõe. Nós realmente vamos ter, como foi dito aqui, que nos esforçar muito, sabe, para dar mais, para garantir o piso de professores em municípios onde ainda não se atingiu. Isso só vai ser possível com mais recursos para a educação, que o petróleo tão criticado, que o campo de Libra tão criticado, vai permitir que a gente faça. Sabe, eu não sou daqueles que acham que dentro do PT tem entreguista. Dentro do PT tem gente que quer defender o capital. Nós estamos fazendo uma revolução democrática no Brasil. O presidente Lula iniciou um período que é um período que jamais vai ser esquecido na história do Brasil. Que foi através dele que as pessoas que não tinham acesso a oportunidade nenhuma passaram a ter. O Brasil não esquece isso. O Brasil real não esquece que antes do Lula era 10 trabalhadores para disputar uma vaga, às vezes muito mais. E que hoje o Brasil tem uma situação quase de pleno emprego, falta mão de obra em muitas regiões do país. Claro que nós temos que nos divergir, nós temos no que divergir, mas é claro que nós temos também no que nos unificar. Não é verdade que o Fundo Monetário Internacional manda no Brasil? Nós mandamos ele para fora do Brasil. O Lula pôs o Fundo Monetário para fora do Brasil. Eles não dão mais ordem no Ministério da Fazenda. Nós temos responsabilidade fiscal pela nossa própria conta. Eu quero pedir o voto de cada um de vocês. Não posso pedir para a minha chapa, porque eu tenho várias chapas que me apoiam.
Também não vou pedir para presidente nacional, porque os dois principais candidatos, o Rui Falcão e o Paulo Teixeira, me apoiam. Não vou pedir o voto para mim. Fui prefeito de Osasco por 8 anos, fui deputado estadual, fui vereador, fui sindicalista e sou petista desde a fundação. E é por isso mesmo que eu me sinto credenciado para a tarefa de dirigir o partido no maior e no mais importante diretório estadual de São Paulo. E não vou dirigir para a minha corrente, não vou dirigir para os que votaram em mim. Eu vou dirigir, eu quero ser presidente de todos os petistas. E saber ouvir, inclusive, os que não concordarem comigo e os que já expressaram a discordância na própria campanha eleitoral. Presidente não é feito para... não é uma instância do partido feita para ser elogiado o tempo todo. Se ele errar, ele tem que ser... ele é o responsável pela condução do PT. E eu quero percorrer esse Estado como percorri e estou percorrendo. Mas quero percorrer como presidente. Muito obrigado pela atenção, não só durante esse debate, mas durante todos os demais debates, a todos vocês que nos acompanharam pela internet e aos meus concorrentes também. Muito bem. Falou Emílio, num conjunto de 6 correntes que ele já identificou. E o último a falar, então, é o Lício. 5. Bom, companheiras e companheiras, chegamos aqui ao fim de uma longa jornada de debates. Esse é o 6º debate, é o último debate entre os candidatos a presidente. E eu encerro essa jornada, nós vamos para a eleição dia 10, com o sentimento de que um debate se abriu, que uma discussão se abriu e que ela está longe de ser encerrada. Está longe de ser encerrada. Inclusive, ela vai prosseguir para além da eleição do PED, ela vai se prosseguir na luta real que nós vamos travar na sociedade brasileira para vencer as eleições de 2014. E é sobre isso que eu queria concentrar aqui a minha fala final. E dialogar, de verdade, com um sentimento que eu acredito que é o sentimento da imensa maioria da militância do PT, que está aqui nesse plenário, que está nos ouvindo ali pela internet e que nós temos encontrado ao longo desses 33 anos da história do PT. O sentimento que existe na militância do PT é um sentimento de ambiguidade. Tem uma ambiguidade. Longe de ter uma unanimidade, de ter um sentimento de que tudo está bem, de que nós vamos ganhar as eleições de 2014 com muita tranquilidade, existe um sentimento que algo vai mal. Eu sinto, estou ouvindo aqui, ouvindo com os companheiros, tem um certo mal-estar no PT. Tem um mal-estar. Eu não acredito que tenha militância do PT que esteja de acordo, que tenha tranquilidade em defender até a última consequência, a política de alianças que vem conduzindo o partido até aqui. Eu não acredito que existe um militante sincero do PT que esteja satisfeito com a situação de que a gente tenha uma aliança com o PMDB, com a chantagem que está sendo feita lá no governo do Cabral, com a situação que nós vivemos no Maranhão, com a situação que nós estamos observando no PT de Pernambuco, dividido, em relação à postura a tomar em relação ao Eduardo Campos, ao PSB. Tem problemas, muitos problemas. E a raiz desses problemas é o seguinte, é que a estratégia que governou o PT desde 95, que nos fez chegar ao governo em 2002, que elegeu o Lula de novo em 2006, que elegeu a Dilma em 2010, ela está se esgotando. Esse é o tema central que a gente vai ter que aprofundar. E está se esgotando pela vida real. Os companheiros colocaram aqui, acho que uma questão importante nesse debate é o seguinte, questão concreta. Qual vai ser a política de alianças do PT aqui em São Paulo e no Brasil? Com quem nós vamos aliar? Foi colocado aqui claramente. Aqui em São Paulo tem o seguinte, bicho. O PMDB vai lançar o Paulo Scaff, que é o representante do grande capital. Paulo Scaff, que é contra as 40 horas semanais, que é a favor do projeto de terceirização, de precarização das relações do trabalho, que está lá no Congresso Nacional, do Sandro Mabel, do PMDB, que tem a Cátia Abreu, que é a campeã da luta pelo latifúndio contra a reforma agrária.
A coisa complica mais quando a gente olha para o PSB, né? Que o Márcio França, inclusive aqui da região, é o cara que está do lado do Alckmin, abraçado. O PR é o partido do Biagi, que é o usineiro lá de Ribeirão Preto, que foi muito citado nesses debates. Então, olhando para essas siglas todas, com quem nós vamos nos aliar de verdade? Esse é o problema real, concreto, que nós vamos ter que enfrentar e responder na prática. Que cada um de vocês aqui, que está nos vendo, que está nos assistindo, que vai votar no PED, vai ter que dar essa resposta. E a resposta está, companheiros e companheiras, na necessidade absoluta do PT reafirmar o seu projeto histórico. Nós temos muito orgulho dos anos Lula, temos muito orgulho do governo Dilma, o Brasil mudou, nós temos um grande passado de que nos orgulhar, mas o PT não pode ser o partido que tem um grande passado pela frente. Se a gente quer ser o partido do futuro, que dialogue com essa juventude que está nas ruas, nós temos que retomar o nosso projeto histórico, que é um projeto de reformas estruturais na sociedade brasileira. Nós temos que, de verdade, no segundo governo Dilma, fazer reforma agrária, que avançou muito timidamente nesse governo. Nós temos que, de verdade, fazer reforma tributária. Nós temos que, de verdade, enfrentar a grande mídia, a Globo, a Veja, a Folha de São Paulo, que é sustentada, inclusive, em grande parte pela publicidade oficial dos nossos governos. Nós temos, de verdade, fazer reforma tributária e taxar as grandes fortunas. E nós vamos fazer isso, companheiros, se a gente conseguir empolgar a base do PT em primeiro lugar e unificar o PT. Construir a unidade do PT é reafirmar o nosso projeto histórico, e por isso nós chamamos o voto na chapa Esperança Vermelha, a nível nacional, a nível estadual, em várias cidades aqui do estado de São Paulo, e na candidatura do companheiro Walter Pomar. Eu encerro dizendo, viva o PT, viva a classe trabalhadora, e vamos construir a nossa unidade no debate e na política. Bem, estamos encerrando. Eu peço, na minha despedida aqui, alguns segundinhos para relembrar a nossa grande batalha, que é a batalha da comunicação. Eu vejo um conjunto de ideias que são colocadas aqui, um conjunto de desafios do ponto de vista das pessoas ou do ponto de vista dos governos. Nós temos avanços extraordinários nesses últimos 10 anos, mas eu acho que na batalha da comunicação ainda a gente está muito frio. Muito frio. Eu não quero fazer, eu poderia ficar aqui um bom tempo falando das minhas mágoas, mas eu vou seguir o Lula, que ele falou o seguinte, eu não vou ficar mais reclamando da mídia. Tem muito problema, nós precisamos regular, nós precisamos mudar a publicidade e tal, mas nós vamos fazer. Então ele lançou um desafio para a gente assim, vamos fazer. Peço licença só para citar a Márcia, dos seus diversos problemas, tanto a questão das chuvas em Cubatão, como naquele episódio do Ecopátrio. Só a Rede Brasil Atual, o tempo todo eu entrava na redação, já falou com a Márcia, cadê a Márcia? Falaram com ela. Ou seja, porque eu sabia que a companheira teria uma única voz, onde ela poderia ter confiança de falar as coisas que estavam acontecendo no seu desafio. Acho que todas as pessoas que têm aqui devem se engajar, desde a internet, redes sociais, ajudar a divulgar a 93.3, participar com propostas, com crítica, cobrar, mas, ao mesmo tempo, ajudar a construir uma nova plataforma de mídia, que eu acho que assim a gente anda mais rápido. Eu acho que a gente já conquistou muito, temos muitas ideias, mas eu acho que sem uma poderosa plataforma de mídia, vai ser mais difícil. Então, um chamado a vocês, que vocês se engajem, entrem lá na Rede Brasil Atual e tenho certeza que vocês serão correspondidos. Obrigado. Obrigado a todos aqui que ajudaram a mesa, espero ter colaborado. Boa sorte a todos. Aqui, você define o presidente.